Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Peritos têm dificuldade de identificar casos de intoxicação pelas chamadas drogas K. Como não há uma fórmula única, cada traficante faz uma mistura diferente entre os medicamentos e os entorpecentes. A droga ela consegue consumir tudo. Eu tive amigos que usavam ela e me apresentaram e comecei a usar junto com eles. K2, K9, Spice, nomes diferentes para o mesmo tipo de droga. Feitos em laboratórios, muitas vezes clandestinos, estes canabinoides sintéticos foram criados para estudos farmacológicos, mas saíram de controle e hoje circulam pelas ruas das grandes cidades. As drogas K são uma mistura de substâncias que nem as autoridades policiais sabem exatamente do que se trata, mas nós sabemos que a mistura varia entre medicamentos, como por exemplo o fentanil, que tem sido muito comentado, mas também tem misturas de drogas ilícitas, como a própria maconha, cocaína e tantas outras. A droga causa o chamado efeito zumbi nos usuários. Tem um grau elevado de dependência. Perde tudo, perde controle, você não sabe mais o que está fazendo. E efeitos devastadores. Alucinação, episódios de psicose em que as pessoas tentam agredir umas às outras, porque o efeito no cérebro, no sistema nervoso central decorrente dessas substâncias é muito forte. Esta clínica de reabilitação na região metropolitana de São Paulo tem recebido mais dependentes químicos deste tipo de droga do que de crack e cocaína. Hoje a demanda está sendo principalmente K2 e K9. Ela é uma droga que faz o ser humano desligar das emoções, totalmente. Em 2022, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo registrou 99 casos suspeitos de intoxicação pelas chamadas drogas K. No ano passado, o número de registros deu um salto gigantesco. Foram 1.099 casos suspeitos. Além disso, 12 mortes estão sendo investigadas. A gente não tem um teste assertivo, que identifique exatamente qual a substância que a pessoa fez o uso. As equipes se valem, justamente aí do conjunto de sinais e sintomas e também do relato. 82% dos dependentes químicos são homens, a grande maioria na faixa dos 20 aos 39 anos. Então já temos aí um perfil delimitado de maior prevalência das pessoas que fazem uso das drogas K. Mas é um fenômeno que nós estamos começando a entender como que ele incide nas pessoas. E foi este fenômeno que fez este homem perder a carreira de jogador de futebol. Muitos sonhos meus foram destruídos por causa da droga, Não só o futebol, como viver com meus filhos, Por mais que no começo seja bom, não use, não tente experimentar quem ainda não usou, que se perde. Veja agora outros destaques do dia. Sobe para 12 o número de mortes causadas pela chuva no Rio de Janeiro. E governo antecipa pagamento do Bolsa Família nas cidades que decretaram situação de emergência. Saiba como a inteligência artificial do INSS vai detectar fraude em atestados médicos. Supremo abre inquérito para investigar ex-juiz Sérgio Moro por suspeita de fraude em delação. Estados Unidos começam a escolher o candidato republicano que vai disputar as eleições presidenciais. Brasileiro leva o prêmio da FIFA de gol mais bonito de 2023. Há 5 dias da abertura do Paulistão, Carpini é apresentado no São Paulo. Oferecimento Bradesco. E para você, o que vem primeiro em 2024? A Associação Brasileira de Manutenção Aeronáutica aponta que 85% dos acidentes aéreos ocorrem por falha humana. Em uma década, houve 191 acidentes com helicópteros. Em um terço deles, o piloto perdeu o controle da aeronave.
Só entre o final de 2023 e o começo deste ano, já foram registrados ao menos 4 acidentes com helicóptero no país. Em todo o ano passado, foram 15 casos. Todo acidente ele é estudado, é feita a investigação pelo CENIPA, a gente estuda o acidente e tenta criar condições para não ocorrer novamente esse tipo de acidente ou incidente. De acordo com a Força Aérea Brasileira, de 2013 a 2023, aconteceram 191 acidentes de helicóptero no Brasil. Entre as ocorrências, 62 foram por perda de controle da aeronave e 24 por colisão com algum tipo de obstáculo. O estado de São Paulo lidera com o maior número de acidentes na última década. Se por um lado a aviação comercial no Brasil é considerada segura comparando a quantidade de voos por ano e o número de acidentes, quando eles acontecem, a falha humana é altíssima. Chega a 85%, segundo a Associação Brasileira de Manutenção Aeronáutica. O presidente da entidade, Décio Correia, com 23 mil horas de voo na carreira, diz que omissão, imperícia e negligência acompanham a maioria dos acidentes. Se eu tenho 85% de falha humana, significa eu formar melhor os meus profissionais. Antes de contratar um voo de táxi aéreo, é possível fazer uma consulta sobre a empresa e o piloto. Na última sexta, o helicóptero que caiu em Paraibuna, interior de São Paulo, foi encontrado. O piloto e os 3 passageiros estavam mortos. A Força Aérea Brasileira disse que a conclusão das investigações terá o menor prazo possível. A principal hipótese é de que o mau tempo contribuiu para a queda. A aeronave não tinha instrumentos para voar sob neblina. Ainda é investigado se os passageiros contrataram o piloto ou se estavam juntos a passeio. Cassiano Teodoro não tinha permissão para fazer táxi aéreo. A empresa dona da aeronave, que pertence à família de Cassiano, disse que presta apoio aos familiares das vítimas e colabora com as autoridades. Subiu para 12 o número de mortos no temporal que atingiu a cidade do Rio de Janeiro e municípios da região metropolitana. 2 pessoas ainda estão desaparecidas. As chuvas deixaram muita destruição e prejuízos. Perdi minha casa e você perdi meu quarto, como é que tá? Só Deus. 3 pessoas morreram na cidade do Rio de Janeiro e 9 em municípios da Baixada Fluminense, onde as chuvas foram mais fortes. 2 pessoas continuam desaparecidas. O frentista José Pedro de Oliveira, de 64 anos, sumiu após sair do trabalho na zona norte da capital. E a cabeleireira Elaine Cristina Gomes, de 46 anos, desapareceu depois do carro cair no Rio Botas, em Belfor Roxo. O marido de Elaine foi socorrido por moradores da região. Sai do carro, meu filho! Ô, irmão, sai do carro! Ô, mano, sai do carro! Ele me disse que ela estava no cinto, ele tentou desconectar o cinto, né? Segurou ela pela mão, a mão escorregou. Quando ele viu que a água estava muito forte, estava levando tudo, não houve amparato da mão dele, força, né? Para manter aquela prioridade, né, de socorro na vida dela. Os alagamentos paralisaram o tráfego em algumas vias. Na rodovia Presidente Dutra, a água formou uma espécie de cachoeira. Na Avenida Brasil, carros acabaram amontoados. Em Rocha Miranda, na zona norte do Rio, viaturas ficaram submersas no batalhão da Polícia Militar. Em Acari, o muro da estação de metrô desabou. Uma mulher grávida precisou ser socorrida de bote pelos bombeiros para dar à luz no hospital. A gente ainda vai demorar aí, eu diria, até o final dessa semana, não acontecendo mais nenhuma chuva grave, se Deus quiser, não vai acontecer, para a gente fazer o rescaldo aqui de toda a região. Entre os municípios da Baixada Fluminense, Belfor Roxo foi um dos mais atingidos. Do alto, dá para ver a extensão dos danos em toda a cidade. Quase 48 horas depois da tempestade, essa é a situação dos moradores de Belfor Roxo, na região metropolitana do Rio. Já não dá mais para saber o que é rua e o que é rio. Circular por aqui só de barco. As pessoas continuam ilhadas dentro de casa, contabilizando os prejuízos. Meu carro já era, filho. Quando fui ver, eu ou salvava dentro de casa as coisas ou salvava o carro. Em Duque de Caxias, a mesma situação. Um voluntário tentou levar suprimentos numa carroça,
Mas no meio do caminho, quase tudo ficou submerso e outros moradores precisaram entrar na água para ajudar. A chuva deu uma trégua depois de 3 dias consecutivos de temporais no Rio de Janeiro. Mas com o solo encharcado ainda existe o risco de deslizamentos. Especialistas criticam as autoridades por não conseguirem colocar em prática planos eficientes para evitar os danos. Os efeitos do temporal do fim de semana ainda são devastadores. Na Baixada Fluminense, muitas ruas continuam inundadas. Na capital, os bairros da Zona Norte foram os mais atingidos. O alagamento da Avenida Brasil chegou a prejudicar a ação da Defesa Civil. Não conseguimos nos locomover com as nossas viaturas e isso aumentou um pouquinho o nosso tempo-resposta. Durante todo o dia, água e alimentos saíram de um gabinete de crise montado pela Prefeitura para as vítimas da chuva. Cerca de 1.000 famílias se cadastraram para receber auxílio emergencial e cartão alimentação. É de tudo. Meus vizinhos, tudo, jogando tudo, sofá, cama. É coisa de outro mundo, nunca vi isso. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência. Outros municípios da Baixada Fluminense devem seguir o mesmo caminho. A medida abre espaço para a liberação de verba federal. O governo adiantou o pagamento do Bolsa Família de todos os locais em situação de emergência para a próxima quinta-feira. Hoje, o governador Cláudio Castro se reuniu com autoridades do estado e anunciou a distribuição do cartão Recomeçar no valor de R$ 3.000 para quem perdeu tudo nas enchentes. Cláudio Castro ainda declarou que vai notificar o governo federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres por conta do caos na BR-040. Um bolsão d'água gigante fechou por quase 10 horas a rodovia no domingo. É uma solicitação do governo do estado ao PAC e a gente vai conversar com o pessoal do governo federal, porque é uma situação que já passou de todos os limites, com certeza. Aqui no Centro de Operações da Prefeitura do Rio, técnicos informam que não há previsão de chuva forte nos próximos dias. Especialistas em gerenciamento de risco criticam o plano de prevenção das autoridades. A falta de obras de infraestrutura, por exemplo, faz com que novas tragédias se repitam no caso de temporais. Prevenção é você se preparar a cidade, a mentalidade das pessoas, a maneira de se comportar durante as chuvas, as construções, o mapeamento das áreas urbanas que devem ser ocupadas pelas populações, a infraestrutura, para que quando a chuva venha, a gente não tenha uma tragédia que precise de sirenes, que precise de mover a Defesa Civil e os bombeiros no ritmo que a gente está. Hoje, o presidente também falou por telefone com o governador do Rio de Janeiro, que sofreu no final da semana com as enchentes. Lula ofereceu apoio a Cláudio Castro e prometeu priorizar a obra do Rio Botas, que transbordou. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul investiga denúncias de supostos erros médicos contra um cirurgião plástico. Esta mulher, que prefere não ser identificada, procurou um médico para fazer lipoaspiração e abdominoplastia. Eu fui mãe muito nova, né? Eu fui mãe com 20 anos e o que me incomodava era o excesso de pele que ficou ali depois do parto. A cirurgia foi realizada em 2020. Quase 4 anos depois, ela ainda sofre com dores nas cicatrizes e deformidades no corpo. Ele sempre tentava transferir a culpa e eu achava que era só comigo. Mais de 60 pacientes acusam o cirurgião plástico Leandro Fux de erros em procedimentos cirúrgicos. A maioria conheceu o médico pelas redes sociais. Para essa outra paciente, a principal reclamação diz respeito ao pós-operatório. Aí, como ele opera mulheres acima do peso, ele diz que aquele ponto está vazando porque a gente era gordinha e tem gordura ainda por baixo da pele e a gordura não deixa cicatrizar direito. Os procedimentos eram feitos neste hospital particular de Porto Alegre, onde o Leandro Fux é gestor
do setor de cirurgia plástica. Em nota, a direção do hospital informou que não recebeu nenhuma reclamação dos pacientes e que uma investigação interna vai analisar os fatos. Já a Corregedoria do Conselho Regional de Medicina do Estado confirmou que recebeu denúncia contra o médico e que abriu uma sindicância. O médico continua trabalhando normalmente. A defesa do médico Leandro Fux disse que toda cirurgia tem riscos e que os pacientes são alertados quando assinam o termo de consentimento. Também afirma que nem sempre as expectativas são atendidas. Em nota, a Polícia Civil informou que o inquérito foi instaurado para apurar as denúncias contra o cirurgião. As famílias paulistanas começaram 2024 com um fôlego a mais no orçamento. De acordo com uma pesquisa da Federação do Comércio, diminuiu o número de endividados e de pessoas que têm contas em atraso. O ano passado não foi nada fácil para a Fernanda. Houve o falecimento da minha mãe, já tinha algumas contas, alguns débitos, em andamento, e aí eu tive que assumir o controle financeiro de duas casas, a minha e a do meu pai. A empreendedora acumulou uma dívida de mais de R$4 mil. Mesmo com dificuldade, conseguiu quitar tudo antes de 2024 começar. Negociei a primeira dívida com parcelas em 12 parcelas de 51 e alguma coisa, porque eu precisava pagar, eu precisava começar, entendeu? Assim como Fernanda, as famílias paulistanas encerraram 2023 menos inadimplentes. O número de lares com contas em atraso passou de 25% para pouco mais de 22%. A quantidade de famílias endividadas também caiu, de 74% para 69%. Endividamento é quando a pessoa tem contas, financiamentos e parcelas a vencer. Já a inadimplência ocorre quando essas dívidas estão em atraso. Se aproveitou em São Paulo o bom momento da economia, essa redução de juros, a redução da inflação e o aumento do emprego, para eu quitar dívidas e acabar com o meu atraso. Talvez tenham famílias, inclusive, que ainda continuam endividadas, mas conseguiram reduzir o seu atraso. Isso é importante. Ainda segundo a pesquisa, o cartão de crédito seguiu mais uma vez como o fator principal de endividamento, atingindo quase 85% dos endividados em dezembro. Houve aumento significativo também das famílias que estão utilizando o cheque especial, pagando algum empréstimo e financiamentos imobiliários. Depois do sufoco que passou, Fernanda quer que este ano seja diferente. Final de 2024 eu quero estar com um bom dinheiro na reserva e um bom dinheiro disponível mesmo para uso e, logicamente, recuperar todos os créditos que eu tinha anteriormente. O presidente Lula se reuniu hoje em Brasília com o presidente do Paraguai, Santiago Penha. Vamos então à nossa redação lá em Brasília, onde está Luiz Fara Monteiro com todos os detalhes. Oi, Fara, boa noite. Oi, Cris. Muito boa noite para você, ao Celso e a todos que acompanham o JR. Os dois países tentam chegar a um acordo sobre o valor da tarifa da hidrelétrica de Itaipu. É um assunto muito delicado, Cris, porque afeta diretamente a conta de luz dos brasileiros. Brasil e Paraguai estão em uma queda de braços sobre o valor cobrado pela energia elétrica da usina de Itaipu, que está localizada entre os dois países. Para pressionar o Brasil, o Paraguai cortou o orçamento da usina. O presidente Lula espera que o Paraguai reduza a tarifa da energia produzida em Itaipu. Já o presidente paraguaio quer aumentar o valor e vender a energia excedente para outros países. Qualquer reajuste na tarifa de Itaipu iria impactar nas contas de luz de todos os brasileiros. Por isso, o Palácio do Planalto não abre mão do valor atual. Na reunião de hoje, os dois presidentes não chegaram a um acordo e um novo encontro será marcado. Nós temos divergência na tarifa, mas nós estamos dispostos a encontrar uma solução conjuntamente e nos próximos dias nós vamos voltar a fazer uma reunião. Transmitimos a visão do Paraguai, escutamos a posição do Brasil, que tem muito para contribuir nesse processo.
À tarde, Lula sancionou 2 projetos de lei para estimular a produção audiovisual brasileira. O presidente prorrogou a obrigatoriedade da exibição de conteúdo cinematográfico nacional na TV por assinatura e recriou a cota de exibição de obras brasileiras em salas de cinema. Para nós é um momento muito importante, significativo, a retomada das cotas de tela para o audiovisual brasileiro, para a nossa indústria cinematográfica. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um inquérito para investigar o senador Sérgio Moro por suposta fraude numa delação premiada, quando ele atuava ainda como juiz federal no Paraná. A autorização é do ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República. O Jornal da Record teve acesso ao relatório sigiloso da Polícia Federal. O empresário e ex-deputado estadual pelo Paraná, Tony Garcia, diz ter sido chantageado por procuradores e pelo então juiz Sérgio Moro, desde que fechou um acordo de delação em 2004 com o Ministério Público do Paraná. O caso deu origem ao que viria a ser a Operação Lava Jato, 10 anos depois. Garcia prestou 3 depoimentos ao gabinete de Toffoli no ano passado e denunciou ter recebido ordens para gravar pessoas de forma ilegal. Segundo Tony Garcia, essas tarefas abrangiam investigados da Operação Lava Jato, em que ele era obrigado a investigar pessoas com uso de escutas, fornecimento de números de telefones para interceptação, bem como demais informações privilegiadas, atuando como agente infiltrado clandestino, diz o relatório da Polícia Federal. Garcia também citou supostas irregularidades na prisão do doleiro Alberto Youssef, um dos primeiros alvos da Lava Jato. Segundo os investigadores, envolveu uma escuta ambiental clandestina na cela que ocupava na Superintendência da Polícia Federal no Paraná, ao que tudo indica, para gravá-lo em conversas com advogados. A Polícia Federal pediu também que prestem depoimentos a ex-juíza da Lava Jato depois de Moro, Gabriela Hart, a mulher do senador e deputada federal Rosângela Moro, o deputado cassado e ex-procurador Deltan Dallagnol e outros integrantes do Ministério Público à época. Fontes ligadas ao caso no Supremo afirmam que Toffoli avalia autorizar ainda um novo depoimento do doleiro Alberto Youssef. O inquérito vai apurar se, além da suposta fraude, o grupo teria praticado crimes como organização criminosa e concussão, que é atuar contra a administração pública. Em nota, Sérgio Moro afirmou que não teve acesso ao caso e que não houve qualquer irregularidade no processo de quase 20 anos atrás. Ele negou os fatos que classificou de fantasioso relato do criminoso Tony Garcia. A assessora de Rosângela Moro disse que ela está em um voo e que não vai conseguir responder agora sobre a reportagem. O ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, não respondeu e nós não conseguimos contato com a juíza federal, Gabriela Hart. Daqui a pouco eu volto com outras notícias direto de Brasília. Os terroristas do Hamas divulgaram hoje que 2 reféns israelenses foram mortos. Perto de Tel Aviv, 2 palestinos armados com facas atacaram civis. O ataque foi na cidade de Ra'anana, a 20 quilômetros do centro de Tel Aviv. Uma mulher de 79 anos morreu e outras 17 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças. Segundo a polícia, 2 palestinos da Cisjordânia entraram ilegalmente em Israel, roubaram 3 carros e atropelaram as vítimas em pontos diferentes da cidade. Os terroristas foram presos logo depois dos ataques. No norte do país, 2 israelenses foram mortos na cidade de Yuval neste domingo. Os foguetes foram disparados pelo Hezbollah, grupo extremista do Líbano que apoia os terroristas do Hamas. Autoridades israelenses estimam que cerca de 115 mil pessoas já deixaram as cidades da região. Já os Houthis, rebeldes do Iêmen, que também apoiam o Hamas, atacaram uma embarcação americana no Golfo de Aden, entre o Iêmen e a costa africana. Os terroristas do Hamas divulgaram nesta segunda-feira um vídeo que relata a morte de 2 reféns. A notícia foi dada por uma jovem israelense de 26 anos. Os 3 já haviam aparecido em outro vídeo publicado ontem, quando a população de Israel se mobilizou pelos 100 dias da guerra. O governo de Israel qualificou o gesto dos terroristas como uma deplorável guerra psicológica. Em Tel Aviv, ciclistas fizeram neste domingo um ato em apoio aos reféns.
As bicicletas levavam cartazes com as fotos de quem ainda está em poder dos terroristas. Este adolescente de 12 anos foi sequestrado no kibbutz de Nir Oz, com o irmão mais velho e o pai na manhã de 7 de outubro. Os irmãos foram libertados na trégua no fim de novembro, mas o pai ainda está em poder dos terroristas. A mãe do garoto faz um apelo para que todos voltem o mais rápido possível. Estamos aqui para que eles não sejam esquecidos, para não chegar a 1.000 ou a 10.000 dias, revela Adas Calderon. Hoje chegou a Israel o jogador de futebol Sagiv Yeheskel. Ele foi preso por autoridades turcas depois de marcar um gol e exibir uma mensagem em apoio a Israel. Eden Kartsev, que também joga na Turquia, foi suspenso pelo clube após pedir a libertação dos reféns pelo Hamas. Entre os 17 feridos no ataque de hoje em Israel está o brasileiro Felipe Rapoport, de 19 anos. No início dessa edição, nós mostramos os estragos provocados pelo temporal que atingiu o Rio de Janeiro. Vamos então conversar com a Lidiane Sayuri para entender melhor o que aconteceu e saber se há risco de novos transtornos. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ser? Olha, tudo isso que aconteceu foi uma combinação de fatores, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. Primeiro, as temperaturas do oceano e do continente estavam muito altas. Uma frente fria e uma área de baixa pressão no oceano ajudaram a formar as nuvens de tempestade que ficaram presas nas montanhas no entorno da capital fluminense, provocando a chuva constante. O estado continua em alerta. Até quinta, a quantidade de chuva é menor, mas o solo está encharcado e qualquer chuvinha pode causar alagamentos e deslizamentos. Entre sexta e o fim de semana, a chuva aperta outra vez. O sul do Brasil é outra área que merece atenção. Pelas imagens de satélite, vemos algumas nuvens carregadas entre Santa Catarina e o Paraná. Reflexo dos ventos no Paraguai. Amanhã, uma nova frente fria passa pelo Rio Grande do Sul e provoca temporais à noite. A chuva pode vir com ventos de 80 km por hora e até granizo. No sudeste, no centro-oeste e no norte, temporais à tarde e chance de alagamentos. Em Porto Alegre e em Cuiabá, máxima de 35. Em Vitória, Aracaju, Manaus e Rio Branco, até 31. Em São Paulo, vamos ter repeteco da semana passada. Muito calor e pancadas de chuva até quinta. Na sexta, a quantidade de água aumenta. Tempo delivery para o Ubirajara de Mosqueiro, no Pará. Vamos lá, Celso. Oi, Ubirajara, boa noite. Olha, a semana continua com tempo bem abafado e chuva a qualquer hora. Amanhã, máxima de 33. Na quarta e na quinta faz até 32. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Até amanhã, Lid. Veja a seguir. Em Minas, festa de confraternização termina com 1 morto e 5 hospitalizados. A suspeita é de intoxicação alimentar. Moradores são retirados de 2 prédios em Goiânia depois de deslizamento em obra. Thiago Carpini é apresentado no São Paulo e vai ter pouco tempo de trabalho até a estreia no Paulistão. A renovação automática de assinaturas em plataformas de filmes por assinatura após o período de experiência tem gerado prejuízo e dor de cabeça para muitos consumidores. A prática é considerada abusiva. É preciso ficar atento para não cair em armadilhas. Atrativos não faltam. Os melhores filmes, cursos, pacotes de internet com vários benefícios. Tudo de graça, por algum tempo. Só de plataformas de streaming, a arquiteta Rebeca tem 5, graças às ofertas para experimentar serviços sem custo. Para garantir as ofertas, as empresas pedem dados, inclusive o número do cartão de crédito. E assim que termina o prazo de experiência, muitas vezes a cobrança é automática. Eles deveriam avisar quando é o período de teste e você dá o consentimento. Então, se você não cancelar, você vai ser cobrado. Televisão, celular, plataformas de emprego e de filmes. Não importa o serviço. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a cobrança automática depois do chamado período de degustação ou experiência é abusiva. O consumidor deve ser não só informado, mas consultado se quer mesmo fazer a contratação
depois daquele período. Essa renovação automática, essa falta de contato com o consumidor, ela é proibida. Então, acabou o contrato, acabou aquele período contratado, eles têm que entrar em contato com você e perguntar se o consumidor ele quer continuar com aquele serviço ou não. Armadilhas como essa também são comuns em cobranças de taxas bancárias e seguros, por exemplo. Se isso acontecer sem o consentimento do consumidor, ele deve recorrer à própria instituição para, se for o caso, fazer o cancelamento do contrato. É possível, inclusive, solicitar a devolução do valor pago. Caso não se resolva com a empresa, caso não se resolva com o PROCON, ele pode ingressar no Juizado Especial Cível. Até 20 salários mínimos é gratuito e você não precisa da assistência de um advogado. Um corte feito no asfalto pode ter provocado o desabamento de parte de uma rua em Goiânia. 22 famílias tiveram de sair de casa. O solo que cedeu fica próximo à obra de construção de um prédio de alto padrão, no metro quadrado mais caro da cidade. Do alto, é possível ver o tamanho do estrago. Parte do asfalto em frente à obra cedeu durante a madrugada. Moradores de prédios vizinhos acordaram assustados. Foi um barulho muito grande, às 2 horas da manhã, né? O prédio todo acordou, os moradores. O Corpo de Bombeiros decidiu esvaziar este prédio, que fica bem ao lado. Foi realmente entrar, bater porta por porta e certificar que todos estavam fora e os que não estavam auxiliar na evacuação desses moradores. Moradores de um segundo edifício tiveram que sair pela manhã. Andréia conta que já havia reclamado de problemas na construção. Surgiram algumas rachaduras no decorrer da obra e foi detectado nesse termo e acordado que agora, no começo do ano, eles arrumariam aquilo. No terreno que cedeu, está sendo construído um prédio de alto padrão, no bairro com metro quadrado mais caro de Goiânia. Apesar da dimensão dos estragos, ninguém ficou ferido. A construtora responsável pelo projeto disse que todas as famílias dos 2 prédios foram levadas para um hotel. Afirmou ainda que técnicos avaliam o incidente para determinar as causas e reparar os danos o mais rápido possível. Equipes da Defesa Civil inspecionaram prédios vizinhos e encontraram rachaduras. Um corte feito no asfalto para que fosse colocada uma tubulação pode ter provocado o desabamento no terreno. Pelo que eu entendi aqui, uma tubulação de água, de água potável. Teve um corte na pavimentação e essa pavimentação pode ter entrado água por esse período chuvoso e ter acelerado os processos aí que a gente está vendo. Nós voltamos a falar da chuva no Rio de Janeiro. O repórter Felipe Figueira está em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Olá, Felipe, como é que está a situação aí no momento, hein? Olá, Celso, Cris, muitas ruas ainda estão inundadas aqui no município, onde 2 pessoas morreram. Desde sábado, 100 máquinas são usadas para liberar as vias aqui da Baixada Fluminense. Em todo o Rio de Janeiro, a chuva provocou 12 mortes. 2 pessoas ainda estão desaparecidas. 2.400 homens do Corpo de Bombeiros foram mobilizados nas operações de salvamento e resgate. O governo federal reconheceu a situação de emergência nas cidades do Rio de Janeiro, Belfor Roxo, Nova Iguaçu e São João de Meriti. E por determinação do presidente Lula, uma comitiva do governo federal vai chegar ao Rio de Janeiro amanhã para visitar as áreas mais prejudicadas pela chuva. Um homem de 37 anos morreu e outras 5 pessoas foram levadas ao hospital com suspeita de intoxicação alimentar. A contaminação teria acontecido durante a festa de confraternização de uma empresa no último sábado, em Patrocínio, Minas Gerais. A Vigilância Sanitária informou que colheu amostras dos alimentos servidos. O laudo sai em 30 dias. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de cloridrato de cocaína e pasta base avaliada em 12 milhões de reais em Anápolis, Goiás. O veículo tinha saído do Mato Grosso e escondia a droga em papéis higiênicos. O motorista foi preso. Ele confessou que receberia R$ 800 pelo transporte. O motorista de uma carreta morreu após o veículo tombar na rodovia Anchieta, em Cubatão, litoral de São Paulo. Ele perdeu o controle ao fazer uma curva e a carreta tombou em cima de uma mureta de concreto.
Faltam 5 dias para o início do Paulistão, que você acompanha com exclusividade na TV aberta aqui na Record. Domingo, a Record transmite Corinthians e Guarani a partir das 6 da tarde. E quem está aqui para trazer as notícias do campeonato é o Bruno Laurence. Olá, Bruno, boa noite, muito bem-vindo. Muito obrigado, Cris, Celso, boa noite a vocês e boa noite a todos. Hoje teve apresentação de 2 times grandes aqui na capital. Thiago Carpini é jovem, tem 39 anos. O novo treinador do São Paulo vai trabalhar num time grande pela primeira vez e não tem medo das cobranças. E eu acho que a capacidade ela não está atrelada à idade. Todo mundo foi jovem um dia, todo mundo teve uma primeira vez. Essa também está sendo a minha primeira de dirigir um clube desse tamanho. O bom trabalho de Thiago Carpini despertou o interesse de vários clubes, como Santos e Cruzeiro. Mas o treinador escolheu o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil. E ele vai ter pouco tempo de trabalho até a estreia, nesse sábado, contra o Santo André, no Morumbi, pelo Paulistão. Carpini assume a vaga deixada por Dorival Júnior, que foi para a seleção brasileira. O treinador ganhou destaque ao levar o Água Santa à final do Paulistão do ano passado. Depois foi para o Juventude e fez o time gaúcho sair da zona de rebaixamento da Série B direto para a primeira divisão do Brasileiro. No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira comandou o primeiro treino no ano, após ganhar de presente uma semana a mais de férias. Hoje, o clube apresentou o polivalente Caio Paulista, que joga de lateral e atacante, e trocou São Paulo pelo Verdão. O Corinthians anunciou o 6º reforço para a temporada, Gustavo Henrique. Estou me sentindo cada vez mais em casa e espero contribuir muito e ajudar muito essa equipe. Hora de falar de paixão e pelo futebol ela não tem idade. Muitas crianças vão ao estádio e fazem de tudo para ganhar a camisa dos ídolos. O corintiano Davi e a palmeirense Sofia conseguiram. A festa antes do jogo. A tensão durante 90 minutos. O grito de gol. Aqui na tela da Record, Márcio Canuto vai sentir de perto todas as emoções do torcedor. Esse clima de festa aqui! Eu sou apaixonado por esse grito, por essa vibração, por essa energia que emana da torcida. A Neoquímica Arena tem mais de 48 mil lugares. Mas estes 2 são especiais para os corintianos Davi e o pai dele. Quando eles fazem o gol, eles comemoram lá na bandeira, mas parece que eles vão pra cima de vocês. Aqui eles conseguiram chamar a atenção do Yuri Alberto e promoveram uma cena comovente. O lugar é estratégico, muito bom para ver um jogo de pertinho. Melhor ainda, para ser visto por quem está em campo. Nas mãos de pai e filho, um cartaz com uma mensagem motivacional para o atacante do Corinthians. O desejo do pequeno corintiano era ganhar uma camisa do ídolo. E deu certo. Esta camiseta não chegou do nada. Pintou um clássico contra o Palmeiras. O Timão empatou. Davi chegou a pensar, é hoje. Dito e feito. Eu comecei a chorar quando ele deu o primeiro passe. Foi muita emoção. Tava chorando mais do que chuva. Valeu, Não tem como você ver seu filho feliz, chorando por de emoção e você também não chorar. A recompensa perfeita de um amor que cobre a pele e está no sangue da família. Vai, Corinthians! Do outro lado da cidade e da rivalidade, também existem estratégias de arquibancada. A Sofia, filha do Jadiel, sabe tudo do Palmeiras e do Rafael Veiga. Só podia ser ele o alvo da jovem torcedora. No Paulistão do ano passado, surgiu o plano do cartaz.
eu vi, né, uma menina que estava no mesmo setor que eu, ela fez um cartaz pro Gabriel Menino e no intervalo o Gabriel Menino deu a camiseta para ela. Cartaz pronto, faltava a persistência, como no futebol. Quando nós levamos o cartaz a primeira vez, o Veiga deu o cartaz, deu a camiseta para outra. Né? E ela começou a chorar. É todo dia pensando camiseta do Veiga, camiseta do Veiga, camiseta do Veiga. Deu certo. Como um gol em final de campeonato, ela lembra os detalhes da conquista. Ele veio, tirou a camiseta e deu na minha mão. Aí nessa hora eu agarrei a camiseta assim. Nossa, parecia que eu não tinha voz, não conseguia falar. As lágrimas são de alegria. A camisa é um troféu que não há dinheiro no mundo que pague. O Paulistão promete estádios lotados, muitos cartazes e novos pedidos. O menino corintiano quer um par de luvas. É só o Cássio prestar atenção em algo mais além da bola. E atenção, senhoras e senhores, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela 8ª vez. Ao que parece, a eleição surpreendeu até o craque argentino, que já não está mais no auge e hoje atua pelo Inter Miami dos Estados Unidos. Messi não foi ao evento da FIFA em Londres para receber o prêmio. 3 brasileiros foram destaque. Ederson, do Manchester City, foi eleito o melhor goleiro. Vini Júnior, do Real Madrid, apareceu na seleção de 2023. E o gol mais bonito do ano foi esse, de bicicleta, de Guilherme Madruga. O vencedor do Prêmio Puskás jogava pelo Botafogo de Ribeirão Preto e foi anunciado hoje pelo Cuiabá. Que golaço, né? Espetacular. Eu volto amanhã com as notícias do Paulistão. Cris e Celso, boa noite. Valeu, Bruno. Vai lá, Bruno. Veja a seguir, ministro da Fazenda e presidente do Congresso se reuniram para discutir a MP da reoneração da folha de pagamento. INSS usa inteligência artificial para evitar fraudes na liberação do auxílio-doença. Sob nevasca, Estado americano dá largada no processo de escolha do candidato republicano que vai disputar as eleições presidenciais. Acabou agora há pouco a reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Fara, qual foi o motivo dessa reunião, Fara? Oi, Celso. Os dois trataram da medida provisória da reoneração da folha de pagamento, que envolve aqueles 17 setores que mais empregam no país. A Tainá Farfan tem os detalhes e entra ao vivo com a gente. Boa noite, Tainá. Oi, Fara. Ótima noite para você e para quem acompanha a gente aqui no Jornal da Record. O encontro aqui na residência oficial da presidência do Senado durou cerca de 2h30. E a maioria dos parlamentares está insatisfeita com a medida provisória que foi enviada no fim do ano passado pelo governo ao Congresso Nacional. O texto, ele revoga a desoneração da folha de pagamentos aprovada por ampla maioria dos parlamentares. E eu apurei que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a medida provisória tende a ser devolvida. Em contrapartida, o Congresso está aberto a discutir outros projetos para ampliar a arrecadação do governo, como, por exemplo, taxar as compras online até $50, o equivalente a R$240. Outra sugestão do presidente do Senado é manter a desoneração dos 17 setores que mais empregam no país por 4 anos, como foi aprovado pelo Congresso, e só então voltar a aumentar impostos sobre a folha de pagamentos de forma gradual a partir de 2028. O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, conversou com a gente logo após esse encontro. Ele também participou dessa reunião e disse que uma definição só vai ser tomada com a retomada das atividades parlamentares no início de fevereiro e que eles ainda vão conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Se a medida provisória não for devolvida, a tendência é que a SMP seja derrotada no Congresso Nacional. Fara. Obrigado pelas suas informações, Tainá. O governo sancionou a lei que criminaliza o bullying e o chamado cyberbullying, que é feito via internet. As penas podem chegar a 4 anos de prisão.
Também torna mais duras as condenações para crimes cometidos contra crianças e adolescentes em ambientes escolares. E ainda classifica como hediondos os crimes de indução ao suicídio via internet e o sequestro, cárcere privado e o tráfico de menores de idade. Eu fico por aqui. Para você acessar outras notícias de Brasília, é só digitar aí r7.com. Nós voltamos a São Paulo. Cris e Celso. Obrigado, Fara. O INSS começou hoje a utilização de inteligência artificial para detectar fraudes nos pedidos de auxílio-doença. No ano passado, quase a metade dos pedidos foi rejeitada por algum tipo de irregularidade. O INSS espera que a nova tecnologia consiga identificar as fraudes em pedidos do auxílio-doença. A plataforma vai analisar os atestados médicos por afastamento do trabalho de mais de 15 dias. Nos casos de benefício de até 180 dias, o processo automatizado e virtual deve substituir o atendimento, feito em uma consulta com um médico perito. A varredura vai ser feita por um robô, desenvolvido pela empresa pública de tecnologia do governo, a Dataprev. Ele vai cruzar informações dos atestados médicos incluídos no sistema do Ministério da Previdência Social, processo que permite a liberação do benefício à distância, sem a necessidade de perícia médica presencial. O Ateste Médio é um sistema de pedido automático do auxílio-doença por incapacidade temporária. O segurado envia o atestado pela internet. Para identificar fraudes, a inteligência artificial vai analisar dados como informações pessoais, diagnóstico da doença, CRM, que é o número de registro do médico, e a assinatura dele, além do endereço de envio do arquivo. Hoje, a análise é feita por amostragem. Só em 2023, foram mais de 1.600.000 pedidos de auxílio-doença feitos no sistema do INSS. Quase metade foi rejeitada por alguma irregularidade. Em nota, a Associação dos Peritos Médicos Federais disse que é contra a substituição da avaliação presencial por essa checagem automática, já que a concessão dos benefícios não deve ficar vinculada a uma mera checagem de dados objetivos, mas à verdadeira avaliação da incapacidade laborativa dos segurados. Para o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, a análise dos dados de maneira automática pode evitar a venda de atestados falsos pela internet, um mercado cada vez mais perigoso. Qualquer tecnologia para coibir e reconhecer atestado falso, ou pelo menos te dar uma pista, vamos ser válido, sem dúvida. Os crimes de maior repercussão no país são o tema da nova série documental da Record. O Doc Investigação tem ao todo 12 episódios e já está disponível no Play Plus. Eles mataram seu filho? Faltou esclarecer alguma coisa nessa história? O Fúvio matou a Juliana? Sim, ele causou a morte da Juliana com ele injetando drogas nela. Isso é um alerta para todas as mulheres. Tem um serial killer solto em Goiânia. O abuso ocorreu quando eu tinha 15 anos. Morreu um policial, a polícia entra em ebulição. Quando eu olhava para a pessoa, que fosse minha vítima, eu sabia que era aquela pessoa. Não tinha outra, era aquela. Foi uma execução, né? O tiro encostado na nuca dele. Você agiu, eu matei. Você vai permanecer calado? O que te fez criar coragem para falar agora? Esse aqui era o quarto que o Jeff dormia. Ele é um psicopata clássico, assim, perverso, cruel. Nunca houve outro suspeito para esse crime? Você ainda tem medo dele? Fui me lembrar desses vultos dele andando nu na sala. Ele matou o Bernardo ou não matou? Oi! É uma milionária herdeira do Império do Papelão. Matam uma criança de 10 anos de idade. Cada vez mais obscura essa história. O Doc Investigação estreou com 3 episódios. A morte do menino Bernardo Boldrini, o caso do ator Jeff Machado e o misterioso assassinato da família Pesseguini. A cada semana, um novo episódio será lançado. É imperdível e exclusivo para quem é assinante Play Plus. A corrida eleitoral nos Estados Unidos começou hoje e o Vandrei Pereira, que é o nosso correspondente nos Estados Unidos, foi até o estado do Iowa, onde os votos são depositados. A temperatura local chegou a
30 graus negativos. A temporada de eleições está oficialmente aberta nos Estados Unidos. E para os republicanos, o primeiro teste aconteceu hoje. Com muita neve nas ruas e uma temperatura de quase 30 graus negativos, eleitores aqui do estado de Iowa foram os primeiros do país a votar. A escolha ainda é entre os pré-candidatos, para definir qual nome vai representar o partido na disputa presidencial em novembro. Na maioria dos estados americanos, essa fase é conhecida como eleições primárias, quando qualquer eleitor pode participar. Em Iowa, a votação é chamada de caucus, onde somente pessoas registradas no partido podem ir às urnas. No fim de semana, os candidatos enfrentaram o frio em comícios por várias regiões do estado. A última pesquisa de opinião mostrou que Donald Trump tem mais que o dobro das intenções de voto que o governador da Flórida, Ron DeSantis. E o resultado da votação em Iowa pode ser divulgado ainda esta noite. Até agora, 2 estados, Colorado e Maine, tiraram o ex-presidente das cédulas nas primárias. A justiça acusa Trump de ferir a Constituição do país por causa da invasão ao Capitólio, sede do Congresso americano, há 3 anos. O Partido Democrata também realiza o caucus, mas apenas com votação pelo correio. O resultado sairá em março. O presidente Joe Biden tenta a reeleição. Na Islândia, a lava de um vulcão atingiu uma cidade e destruiu casas. A lava invadiu as ruas de Grindavik, que fica próxima ao vulcão. Como a região já estava em alerta, cerca de 4.000 moradores foram retirados a tempo. Essa é a segunda erupção em apenas um mês no país. O vulcão entrou em erupção no domingo, após um tremor na região. Hoje, autoridades afirmaram que o nível de lava diminuiu. Na Islândia, 33 vulcões são listados como ativos. Os moradores temem que, no futuro, muitas cidades não possam mais ser habitadas no país por causa da atividade desses vulcões. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jezabel. E logo depois das emoções de Quando Chama o Coração, tem a novela Pecado Mortal, edição especial. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.